A mídia teve um papel muito importante em todo o processo político que nós estamos vivendo até agora, né? Desde a eleição do ex-presidente Lula em 2003, que os meios de comunicação hegemônicos no país, principalmente emissoras de rádio e televisão, mas também jornais e revistas, vêm adotando uma postura seletiva na hora de produzir manchetes sensacionalistas em torno de escândalos que, muito antes de serem comprovadamente investigados e muito antes de haver qualquer tipo de prova, tomaram conta dos noticiários, buscando criminalizar um espectro da política brasileira. E essa criminalização foi direcionada para a esquerda como um todo, mas em particular ao Partido dos Trabalhadores. Nesse processo, que então começou de forma mais explícita em 2003, ele foi ganhando, crescendo, né? Foi um processo crescente, à medida que o projeto político neoliberal, da qual esses meios hegemônicos são porta-vozes, não conseguia vitória nas urnas. Então foi assim na reeleição do ex-presidente Lula, depois na eleição da ex-presidente Dilma e também na reeleição da presidenta Dilma. Então, num processo crescente de denuncismo, de factoides, de manchetes seletivamente criminalizadoras de apenas um campo da política brasileira, esses meios de comunicação contribuíram para radicalizar a política no Brasil, os posicionamentos no Brasil, e dividir o Brasil ao meio. Então, na verdade, quem dividiu o Brasil ao meio, quem contribuiu para a polarização política foram os meios hegemônicos de comunicação, até chegarmos ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, né? Então, esse processo dos meios de comunicação se deu, e acho que é importante dizer isso, numa relação promíscua com o poder judiciário. A relação entre justiça e meios de comunicação, né, as operações da Polícia Federal sendo espetacularizadas e televisionadas muito antecipadamente pelos meios de comunicação, vazamentos de áudios de justiça em jornais de grande circulação televisivos, né? Tudo isso contribuiu para criar um ambiente de crise das instituições, de criminalização generalizada da política, que resultou, num primeiro momento, numa ruptura institucional com o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff e agora com esse cenário bastante difícil que nós estamos vivendo nas eleições em 2018. Essa simbiose que existiu aí, né, entre meios de comunicação, entre mídia e judiciário, contribuiu para o acirramento e para essa espetacularização da política, né, da criminalização da política, que criou uma crise de credibilidade. Mas eu queria adicionar um outro elemento, porque nós estamos vivendo num momento da história da humanidade onde entra também em cena uma outra forma de comunicação, que são as redes sociais através da internet, né? Então, durante um período muito grande, alguns reivindicavam que a internet tinha surgido para democratizar a comunicação, né? Que a verdadeira democratização vinha com a internet, que a agenda da democratização da comunicação, que implicava na definição de regras claras para o funcionamento de emissoras de rádio e televisão a partir de princípios de pluralidade e diversidade, que essa agenda já estaria superada em função do surgimento da internet. Ocorre que, de fato, a internet contribuiu para dar visibilidade a temas, a setores sociais historicamente invisibilizados por essa mídia hegemônica. Mas dentro dessa internet surgiram os novos monopólios digitais, né? Novas empresas privadas que passaram a ser os intermediários daquilo que circula de informação, e eu estou aqui me referindo principalmente às principais plataformas que hoje são utilizadas pela sociedade: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, né? Através dessas plataformas, a radicalização da política, a falta de credibilidade na política ganhou
um espaço de eco muito maior, atuando nas redes sociais, mas de uma maneira despolitizada, que contribuiu para o avanço do crescimento de práticas e manifestações de ódio, de violência, de intolerância, de preconceito, dentro de um ambiente alimentado pelo discurso da mídia hegemônica. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Você teve na eleição de 2014, né, a ficha falsa da presidenta Dilma publicada num jornal impresso de grande circulação. Essa maneira de você lidar com uma figura pública, como a presidente da República candidata à reeleição, colocando como se ela fosse uma terrorista, e isso vai para o ambiente das redes sociais de uma maneira muito mais radicalizada, a partir de um discurso de ódio muito mais aprofundado e sem intermediação, né? E esse discurso de ódio na rede social, ele funciona na prática para validar os nossos preconceitos, porque no ambiente da economia, do modelo econômico dessas redes, a gente se organiza, sem que a gente saiba, as redes nos organizam de acordo com as nossas afinidades. É aquilo que eles chamam de proporcionar uma melhor experiência de navegação, né? O que é essa melhor experiência? É você estar junto com aqueles que pensam como você. Ocorre que a democracia, para ser saudável, ela precisa de um mínimo de desconforto. O desconforto no sentido de você poder ter contato com o contraditório e poder, a partir disso, pensar criticamente, ouvir o outro lado, produzir sínteses. E essas redes alimentadas pela mídia hegemônica contribuíram para aprofundar e radicalizar a polarização em torno do discurso de ódio, da violência, da intolerância, do racismo. O fenômeno fascista que nós estamos vendo agora nessas eleições, o Jair Bolsonaro, ele se alimenta deste fenômeno, que tem essa relação, digamos assim, né, que é circular entre mídia hegemônica e redes sociais, através da disseminação de desinformação, de manipulação de imagens, de vídeos, de produção de informação desencontrada para confundir as pessoas e alimentar o ódio e a crença das pessoas. Isso que é o fenômeno fascista que nós estamos vivendo hoje, né? O Bolsonaro não teve praticamente tempo de televisão. Ele se ausentou de todo o processo eleitoral, ele estava numa cama de hospital, né? Isso, não que eu ache isso positivo, mas isso é fruto, e esse crescimento do fascismo é fruto desse ambiente de crise das instituições, de falta de credibilidade das pessoas naquelas que as representam, por esse processo intensivo de criminalização da política como algo ruim, né? E alimentado por um discurso de ódio da qual a gente perdeu o controle, né? Então, para mim, o fenômeno do fascismo, ele é fruto desse ambiente, né? Desse ambiente de falta de perspectiva histórica numa melhoria mais aprofundada da qualidade de vida das pessoas, de um rumo mais estruturante para melhorar a vida em sociedade. E é isso que nós estamos vivendo, e nós precisamos criar os mecanismos para enfrentar esse tipo de manipulação da informação que extrapola a manipulação da informação, é a modulação do nosso próprio comportamento. Nosso comportamento hoje é modulado por plataformas de internet, pelo grupo de WhatsApp, pela mensagem de WhatsApp que a gente às vezes acriticamente recebe sem parar para refletir o que aquilo representa, será que aquilo é verdade, será que aquele conteúdo, será que eu concordo mesmo com aquilo, ou eu estou num ponto de um ódio tão cego que não me importa mais a veracidade das coisas, o que importa é o quanto pior, melhor. Então acho que é isso que nós estamos vivendo. A luta pela democratização da comunicação é uma luta em torno da qual a gente tem desenvolvido um pensamento bastante consistente nos últimos anos, né? Nós chegamos, no âmbito do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, com a ajuda de outras organizações, a produzir um projeto de lei de iniciativa popular
para regulamentar os dispositivos constitucionais que tratam da comunicação social eletrônica, ou seja, criando critérios mais transparentes, mais republicanos, de como se conceder as outorgas de rádio e televisão, para evitar que políticos sejam proprietários de canais de rádio e televisão, porque um político ser proprietário de um canal de televisão significa que ele vai usar aquele instrumento de comunicação para fazer em benefício próprio, e isso é uma distorção do ambiente da comunicação, para impedir que igrejas tenham concessão de televisão, porque também não podemos usar as emissoras de rádio e televisão para fazer proselitismo de uma única religião. O Brasil é um país laico, que significa que nós acolhemos todas as manifestações religiosas, e isso tem que estar refletido na nossa comunicação, mas não está. Então a gente tem uma série de questões, o respeito e a proteção à infância e à adolescência, que hoje corre grande risco de exposição, porque o dispositivo do Estatuto da Criança e da Adolescência, que realmente a protegia de programação ofensiva, foi derrubado pelo STF. Então nós temos uma série de propostas que eu acho nós devemos continuar defendendo, caso a gente consiga garantir que nestas eleições o campo que defende o diálogo, a democracia, o respeito à diferença saia vitorioso nas eleições, que esse campo hoje está representado pela candidatura do Fernando Haddad. Agora, talvez nós precisemos olhar para o ambiente político que vai nascer dessa eleição com a clareza de que nós estamos vivendo num momento limite da situação política do Brasil. Isso não significa abrir mão das convicções que nós temos em torno da importância da democratização da comunicação, mas significa compreender que essa eleição produziu um Congresso Nacional muito mais conservador do que o que a gente já tinha, que era o pior dos últimos 40 anos, que esse Congresso Nacional vai ser refratário a políticas que venham no sentido democratizante e de atacar privilégios de determinados setores que saíram fortalecidos nesse processo. Então eu diria para você que se um governo democrático vencer as eleições, que eu acho que a gente pode avançar em algumas agendas importantes da democratização da comunicação, mas que nós vamos primeiro precisar desenvolver um processo de reunificação política, de reconstrução do tecido social, para que políticas mais estruturantes possam ser aprovadas de uma maneira mais consensual na sociedade, porque o conflito agora só vai aprofundar a radicalização e nós precisamos procurar agendas comuns. E eu tenho certeza que no campo da democratização da comunicação há agendas comuns a serem implementadas que já vão significar um avanço importante para que a gente possa produzir um ambiente mais diverso e plural na nossa mídia, no nosso país. Gostou? Bom, espero que sim, porque dá um trabalho do cão montar as produções aqui do Nocaute. Agora, hoje eu aprendi um truque que eu vou passar para você. Você se inscreve no nosso canal e aí toda vez que aparecer o sininho vermelho no pé do vídeo, você clica ali e o que acontece? Você passa a receber em primeira mão todas as notícias do Nocaute. E é 0800 na faixa, não paga um tostão, tá bom?